Pode sentar, respirar, principalmente. Passamos ao segundo momento da sessão, que é a arguição pela banca, e geralmente a gente atende o critério de titulação, etc, etc. Mas nesse caso a gente abre uma exceção para o critério que nós temos agora. Passamos a palavra primeiro à professora Débora. Professor, está de acordo? Então, professora Débora, primeiro, muito obrigado por aceitar participar da banca. Por isso eu já vou me redimindo de outras vezes. Não, obrigada por aceitar a chantagem e me colocar na banca. Boa noite a todos. Sala cheia. Queria que as minhas aulas tivessem esse código. Meus pais, a família que está aqui. As minhas aulas têm esse coro na substitutiva. Faz sentido. Hoje está sendo um dia, assim, excelente, né? É a terceira banca de uma série de 4, terceira banca de uma aluna e terceira banca de uma aluna que foi destacada em toda a graduação, né? Então, é uma honra, é uma alegria estar aqui na... Eu realmente exigi estar nessa banca, né? Não é piada, de chantagem mesmo com o Lucas, eu comecei a cortar relações, então, porque era um trabalho que eu estava muito ansiosa para ler, né? Um pouco da Manu, né, na trajetória acadêmica dela. Ela está com a gente desde que eu estou aqui, ela está com a gente pesquisando. O comprometimento, a responsabilidade da Manu são impressionantes, né? São qualidades muito importantes, assim, que a gente valoriza quando encontra, né, no discente. Além disso, a competência, né, a inteligência, a desenvoltura com que ela transita pelo meio acadêmico, pela pesquisa, também pelo meio dogmático da técnica. Foi minha monitora há 3 semestres. Agora vai me deixar, quer saber quem você está preparando para assumir o posto, né? Foi minha monitora há 3 semestres e sempre com muitos elogios, né, dos colegas também. Acho que socorreu muita gente, né, nas provas, nas nossas provas também. Então, enfim, só tenho a agradecer por estar aqui nessa banca, né? Bom, eu tô treinando para fazer abordagens e contribuições mais sucintas, né? Porque eu tinha esse problema, né, em semestre anterior, de ficar horas aqui falando que me empolgava com o trabalho. O trabalho da Manu, nesse sentido, ele é um desafio e favorece o meu plano de ser sucinta, porque tem pouquíssimo o que ser corrigido, praticamente, enfim, só verniz, nada muito que comprometa o trabalho. Por outro lado, é um trabalho que instiga, é um trabalho que a gente tem vontade de ficar horas conversando. Então, o texto, a redação, né, muito bem escrita, as palavras bem escolhidas, as frases bem construídas, a sequência lógica, né? Então, o teu trabalho, ele ficou bem amarrado, ele foi bem construído do começo ao fim. E ele, inclusive, traz já no resumo e na introdução e também na conclusão todos os elementos metodológicos assim muito bem construídos e articulados. A tua introdução, o teu resumo, eles mostram exatamente o que vai ser o teu trabalho, toda a densidade que ele tem, cumprem os pressupostos metodológicos muito bem, né? A conclusão faz o resgate, a síntese do que foi discutido ao longo do trabalho. Então está muito bem construído mesmo, está de parabéns. Eu gostei muito do termo sulear. Tá? Vou seguir meu planejamento, apesar de que o Lucas soprou no meu ouvido, eu vou falar o que eu tinha planejado para falar. Tá? Acho que foi uma escolha totalmente coerente com o seu compromisso de pesquisa. Algumas pessoas acham estranho, mas, enfim, não apenas tu empregou o termo, como foi lá e referenciou muito bem, né? Colocou fontes para justificar a escolha pelo termo, né? Pelo conceito que hoje é pra gente uma categoria de pesquisa. Não só uma categoria de pesquisa, ela é um fundamento metodológico. Né? O Sul é um fundamento metodológico para a gente, né, nas nossas epistemologias insurgentes. Com relação às referências, então, excelentes. Né? Tu reuniu, então, autores e autoras que são referências nos campos de pesquisa que a gente foi entrando. A gente sempre vai ler o trabalho e pensar, esse tema vai ser discutido, né? Será que vão aparecer os principais marcos, né? Os principais autores que discutem, então, estão todos ali. Né? A gente vê também no teu trabalho, tu explorando autores que a gente discute desde o começo da graduação, nos nossos grupos de pesquisa, nas nossas conversas, mas indo além, trazendo referências novas, fontes novas, uma autonomia, né? Muito bom.
Bom, o que eu contribuiria, só para dizer que eu contribuo com alguma coisa no teu trabalho e que também não precisa seguir, vai de ti. Na introdução, eu tiraria uma palavra que tu poderia deixar, porque a tua pesquisa merece. Mas eu não sei se fica muito bem quando a gente, pesquisador, vai lá e coloca, né? Quando você fala que vai fazer, que inclusive reconstruiu a frase na introdução e ele ficou excelente, né, na introdução. Você fala lá, né? O objetivo do trabalho, tá, para verificar aquela questão que se faz necessário construir uma sólida base teórica. Eu só tiraria o sólida, tá? Porque por mais que o trabalho seja primoroso, excelente, muito bem construído, quando a gente diz, eu vou construir uma sólida base teórica, aí a gente está chamando, é uma afirmação contundente, né? Que na pesquisa a gente, me parece que é melhor afirmações, mesmo quando a gente tem muita convicção e certeza, afirmações mais abertas para mostrar pelo menos que a gente está disposto aí reconhecer que pode avançar. E se a gente já, eu construí uma sólida base aqui, então tu vai avançar para onde, né? E aí, enfim, lá no finalzinho do teu trabalho, né? Tu deixa claro que a saga continua, né? Eu vou te perguntar já sobre isso. Então eu faria esse ajuste aqui. E um ajustezinho de estilo que ao longo do teu trabalho talvez te ajude, né? Eu vejo, por exemplo, aqui, já que eu anotei, página 43, um exemplo, tá? 43, depois vamos para 46. Isso é estilo, não tá errado. Mas eu acho que se tu mudar esse estilo, talvez fique mais fácil para ti, menos quebrado o texto, né? Então, por exemplo, você chama aqui o autor, né? O mesmo autor, o mesmo livro, página 76, daí você coloca uma frase, chama de novo. Eu acho que não precisa. Acho que você pode estar usando o autor, deixa claro onde é que você está começa a discutir a ideia do autor, se envolve, e aí usa lá no final, chama uma vez só a página de 76 até 78, por exemplo, né? A gente sabe que tu tirou as informações ali, que não precisa ficar quebrando o texto chamando. Acho que simplifica para ti. Também na hora de construir, né, porque ele não precisa ficar dando referência de página por página de onde sai a informação, se é uma parada de um texto que nos deixa mais útil. Tá muito bom, tá? O trabalho tá muito bom, o tema foi muito bem escolhido, não é casuísmo o teu tema faz parte de uma dinâmica de um processo muito maior e tu conseguiu demonstrar isso na tua pesquisa, na articulação das teorias que tu fez, tá? Então foi uma escolha muito feliz e foi uma execução muito competente da tua pesquisa. E aí lá no final, você diz, né, que os estudos terão continuidade. E é isso que eu quero saber. Pergunta, né? Já que a saga continua, como é que vão ser as continuidades desse estudo? Quais são os próximos passos que tu pensa em dar a partir dessa pesquisa? Porque isso é o mínimo que a gente espera de você, né? Que a sua pesquisa não termine, né? Que continue. A continuidade que eu vou dar, não sei se necessariamente vai ser discutindo a política de preço da Petrobras, mas no meu projeto de mestrado que eu submeti, a discussão também usa como marco teórico a teoria marxista da dependência e também usa como objeto o ciclo das commodities. Só que eu estou pensando e, enfim, ainda não sei quem vai ser o diretor da minha dissertação, então são algumas coisas que precisam ser ajustadas assim que eu iniciar o mestrado, mas a ideia é discutir, por meio da teoria marxista da dependência, a dependência que ter uma economia baseada na exportação de commodities acarreta. E aí, até abrir um pouco, que eu já fiz meio uma meia-culpa aqui na minha conclusão, para a questão também não só estritamente econômica, mas a dependência ambiental que ter uma economia baseada na exportação de matéria-prima acarreta. Então, nesse sentido que os estudos terão continuidade, talvez em relação à Petrobras, continuidade de maneira atravessada, não direta, mas a discussão da dependência e dos commodities vai seguir no meu mestrado, se tudo correr. Talvez com enfoque ambiental? Talvez com enfoque ambiental. De abordagem latino-americana, direito da natureza. Também se adequa bastante à linha do mestrado. Essa é a ideia. Estou até pensando em talvez restringir para discutir a questão das commodities agropecuárias, entrar na discussão sobre o desmatamento. Ainda está algumas arestas que precisam ser fechadas, mas está caminhando nesse sentido.
E isso tu tem que mandar o projeto já pronto? Não, Porque eu já mandei. Já mandou? Já mandei. Já foi, mas agora a gente precisa, enfim, qualificar o projeto, ajustar com o orientador, porque lá no mestrado o orientador é o comitê de tese e ele é decidido depois. Então, Eu estou muito satisfeita, só uma última perguntinha. uhum. Com quem você aprendeu a falar rapidinho assim, sem respirar? Satisfeita. Tá, parabéns. Eu muito satisfeita, tá? Muito orgulhosa do trabalho que você fez. Acho que o teu orientador também tem que ter muito orgulho, né? Sorte dele que ele chegou primeiro, porque senão teria roubado. Obrigada. Obrigado, professora Débora. Bom, a Manu já respondeu. Passamos então para o segundo avaliador, e aí, obviamente, aqui é sempre emocionante fazer bancas com a Débora, com o Jackson, que foram pessoas que a gente já conhece há um bom tempo, mas em especial quando está presente o professor Volkmer, que é a unidade do pensamento jurídico crítico latino-americano, né? Ele é um eixo articulador internacional e nacional, que qualquer palavra que eu buscasse aqui no dicionário para qualificar a autoridade dele nesses temas, né, seria insuficiente. Então, Manu, muito boa a escolha do professor Volkmer. Nós agradecemos ao professor Volkmer participar da banca, nos honra muito, volto a repetir, uma autoridade internacional nas temáticas do pensamento crítico e vou utilizar uma palavra muito próxima à nossa relação, pai das ideias jurídicas críticas na América Latina e o grande inspirador dessa banca e, enfim, dos estudos que a gente vai fazendo aqui na Unesc, né? Inclusive do curso de Direito da Unesc, o nascimento do curso e das perspectivas críticas vem da escola que o professor Volkmer representa. Então, muito obrigado. Você sabe que eu tenho ciúme, né? E eu passo a palavra ao professor Volkmer para que faça suas considerações. Obrigado, professor. Obrigado. Primeiramente, o nosso boa noite, muito cordial a todos, né? E a iniciar as saudações ao professor Lucas Machado, presidente de trabalhos, orientador, a professora Débora Ferrazzo, que expresso aqui o meu apreço muito grande, sem dúvida, a nossa candidata hoje, nesse momento tão bonito e tão solene, o coroamento de toda uma trajetória no curso de Direito, a Emanuele Cacciatori, com a sua pesquisa bastante criativa, muito bem desenvolvida, já aqui na esteira das palavras da própria professora Débora, né, pela competência do trabalho apresentado, né. Saudar também os familiares, os pais, a tia da Emanuele, que não é sempre um momento tão bonito, e às vezes os pais não podem, né, e eu acho que esse é um momento de coroamento, um momento festivo, né. Aos mestrandos aqui presentes, né, alunos da graduação e particularmente aos amigos muito próximos da Emanuele, né, que estão aqui, né. O trabalho que eu recebi, eu li de forma prazerosa. É um trabalho realmente muito bem costurado, na linguagem acadêmica, muito bem trabalhado, com muita competência, com muita seriedade. É um trabalho que está, digamos, a um nível de uma dissertação de mestrado, tá? Quando eu lendo o trabalho, mas que coisa impressionante, né? Nem sempre no mestrado nós encontramos o trabalho dessa qualidade, né? Muito bem desenvolvido, as temáticas bem distribuído. Eu vou repetir um pouco o que, de forma muito competente e oportuna, a professora Débora já se manifestou. Um resumo bem posto, muito bem colocado, uma clareza, né, de um resumo que é necessário, o problema, a metodologia, a divisão do trabalho, em duas línguas, né, em português e a outra em espanhol, e a introdução, assim como também a conclusão, se amarram muito, de
forma, há uma harmonia. Aquilo que é mais importante numa introdução está presente, indiscutivelmente. A clareza, né? Porque às vezes, mesmo e a minha comparação não pode ser outra, um trabalho de mestrado. Às vezes, quando o candidato é muito crítico, a candidata, se faz ensaios na introdução, breves ensaios, numa certa rebeldia contra a metodologia, contra a forma, o padrão, né? Muitas vezes isso é próprio dos insurgentes, rebeldes, que não, né? Mas a Emanuela soube compatibilizar um trabalho de consistência, criativo e crítico com os rigores da metodologia. Está muito bem posta a proposta, né? A distribuição foi também amadurecida, que ficou muito, digamos, dentro dos padrões, mas de uma forma bastante consistente. 3 capítulos de bom tamanho, harmônicos entre si, e havendo essa costura acadêmica de final. Isso eu gostei muito dessa técnica, né? Que nem sempre observamos isso em dissertações de mestrado e às vezes até em uma outra tese de doutorado. Essa costura no final do primeiro capítulo prepara, né? Faz algumas palavras, finalizando o primeiro capítulo e introduzindo o próximo, fazendo a ponte, a vinculação. Isso no final do primeiro e no final do segundo, né? E a escolha também, os capítulos muito bem ordenados, para chegar no terceiro, foi um estudo mais específico, né? Das políticas de preços da Petrobras, mas que antecede por uma base e mostra assim todo o conhecimento, a leitura, a aprendizagem que a Emanuela até agora soube muito bem aproveitar no curso de graduação, né? O primeiro capítulo me impressionou muito, né, essa questão do aspecto teórico, como capítulo teórico, né, da teoria marxista da dependência, e essa aproximação, e isso eu achei muito interessante, o aspecto assim, que desperta o interesse, principalmente na perspectiva nossa aqui, né, que comungamos, estamos no mesmo horizonte, né, no mesmo campo teórico, Débora, Lucas, né, que é a colonialidade, a questão do poder, né, quer dizer, como você costurou bem, aproximou esse diálogo e o trabalho tem esse cunho de ser um trabalho não só crítico, mas interdisciplinar, na medida em que o diálogo é do direito com a sociologia política e a economia, né? É bem forte esse aspecto, né? E essa relação no primeiro capítulo entre a teoria da dependência, mas de uma vertente da teoria da dependência, a ala, digamos, marxista, né? E que é a que tem maior projeção na América Latina. Não foi aquela estruturalista, né? Mas sim a leitura marxista da teoria da dependência, né? E foi extremamente prazeroso ler assim autores que é tão raro no direito, num curso de direito, no final do curso, você trabalhar autores como Marini, como Teotônio Santos, né? Um André Gunder Frank, né? E tantos esses teóricos muito expressivos da teoria da dependência na América Latina, né? Então, muito bem colocado esse capítulo teórico de fundamentação, né? Acho que o marco teórico está aí presente com a teoria da dependência na leitura, nesse viés marxista, e o segundo capítulo abrindo para esses aspectos assim que são centrais, né? A par do marco teórico, que é a globalização, o Estado e também a dependência, né? Isso também aí está presente toda uma revisão com autores de ponta, né? E autores que têm uma posição muitas vezes distintas, claramente distintas. Isso foi muito rico nesse capítulo, esse resgate, esse levantamento, né, de autores, de um lado como o espanhol Alfonso Julio Campuzano, de um lado, que tem uma perspectiva mais liberal, e de outro,
essa jovem ativista feminista mexicana, a Leila Hernández, né, tem uma outra visão sobre a temática. Para mencionar dois casos mais expressivos, né, do contraponto, mas que trazem elementos importantes que, de uma certa forma, há uma complementaridade no fenômeno, na análise da globalização e do próprio direito, né? E é evidentemente que nessa literatura, ao longo do primeiro capítulo, e em alguns momentos do segundo, mas principalmente no primeiro, autores que me surpreendeu assim, positivamente, também não são muito comuns numa graduação no curso de Direito, como a argentina Maristela Svamp, hoje uma das grandes teóricas da Sul da América, né? Muito ativista, muito comprometida, né? Com seus trabalhos, né? A própria antropóloga Rita Segato, né? Sempre um nome de referência, né? E em cima justamente da Rita, que me chamou a atenção a distinção que ela faz com muita propriedade, mas que talvez seria interessante uma complementação. Ela menciona 4 grandes tendências genuínas latino-americanas, e que você mencionou aqui com muita propriedade. A teologia da libertação, a teoria da dependência, a teoria ou a pedagogia do oprimido e a colonialidade do poder, ou as teses da colonialidade, são mais recentes, né? Mas me surpreendeu a ausência, não sei se ela incluiu o que pode ter acontecido, dela ter incluído na teologia a filosofia, e que eu destacaria a filosofia da libertação, realmente toda uma produção muito rica e que tem uma dimensão internacionalista, produziu, temos de filosofia latino-americana, né, para diferenciar do eurocentrismo e das tendências do pragmatismo norte-americano, a filosofia da libertação, e aí o grande expoente, sem dúvida, é o Henrique Dussel, a par de outros como Horácio Ceruti, Arturo Roy, etc, etc, etc. Então, eu complementaria nesses 4 menção que ela fez, ainda com a filosofia da libertação, que não se confunde com a teologia, ainda que então a fronteira, os laços são muito próximos e às vezes até se complementam, né? Muitos vieram da teologia, como Dussel, e foram para a filosofia. Há outro aspecto interessante de conteúdo também que você traz, que enriqueceu muito a pesquisa, é essa tridimensionalidade da colonialidade, a do poder, a do ser e a do saber, né? Me chamou a atenção o fato de você ter mencionado, no caso da colonialidade do saber, o Porta Gonçalves, né? Que é sem dúvida uma grande figura, nosso grande expoente no Brasil, né? Mas não fez menção ali, eu pelo menos não li talvez rapidamente, do Mignolo. Eu colocaria também o Walter Mignolo ali, né? Muito bem observado a colonialidade do poder com Aníbal Quijano, a colonialidade do ser com Maldonado Torres e na questão do saber, e aí eu achei muito interessante ter trazido um autor brasileiro, né, dentro dessa tridimensionalidade, o Porta Gonçalves, né? Mas que eu lembraria também a importância do Walter Mignolo, né? Nos economistas, dos vários, no segundo capítulo, um autor mais antigo, que foi, uma certa época, era uma referência, né, de uma economia mais progressista no Brasil, o Ladislau Dober, né? Eu gostei muito de você trazer o Ladislau. Enfim, eu diria assim, o trabalho está muito completo, bem costurado, né? Não quero ser incisivo e repetir os comentários extremamente oportunos e com muita clareza feito pela professora Débora, né? Eu acho que, né, nós, na verdade, estamos numa escola, digamos assim, né? Estamos num grupo, né, que se harmoniza muito, né? Débora, Lucas, nós, enfim. Enfim, eu acho que o reconhecimento é público, o trabalho é belíssimo, é uma referência, né?
só podemos se complementar mostrando todas essas qualidades que eu conheci já, digamos assim, na sua fase final, mas tanto o Lucas quanto a Débora vem te acompanhando já desde o início da graduação, mas a minha admiração por você é muito grande pelo teu trabalho, pela tua seriedade como pesquisadora dedicada, o que terá, sem dúvida, já não é uma promessa, eu diria assim, é uma confirmação que está aí, na própria seleção, na aprovação de um mestrado num outro país, né, que abre uma outra perspectiva, uma nova fase na tua vida, né? Então, você já está vencendo, chegando ao final e com méritos, né? Sem dúvida, eu digo, hoje não é uma arguição, mas é um momento festivo de coroamento de uma trajetória de uma pessoa, de uma jovem pesquisadora de grande futuro e que está aí na sua belíssima monografia de trabalho de conclusão. Eu diria assim, valoração máxima que podemos fazer dessa banca, né? Tomo liberdade de expressar isso, né? Só pode ser em função da qualidade do trabalho. Parabenizo por nos proporcionar esse momento tão honroso, tão bonito e tão festivo, e parabenizo também, evidentemente, ao meu orientador. Muito obrigado pelo convite e os cumprimentos sinceros, né? Obrigado. Obrigado, professor Volkmann. Quer fazer algum comentário? Essa sugestão sobre a filosofia da libertação vou acrescentar. Vou buscar algum referencial dentro dos que eu já utilizei que acrescente também. Ali no caso eu me restringi a essas 4 porque foi precisamente o que a Rita Segato pontua. A obra de 2013 que eu utilizei, acredito que ela talvez tenha sentido que a filosofia da libertação já estava contemplada pela vertente comum com a teologia e por isso não fez essa distinção. Em relação ao miolo, né, de fato, né, vou acrescentar também, ali no caso, por ser um elemento um pouco mais periférico, né, não ser a colonialidade de poder em si, talvez não tenha tomado o devido cuidado de buscar um referencial principal, mas vou acrescentar. Fico muito feliz pelas considerações e acredito que é isso. Muito bem, obrigado ao professor Volkner pelos comentários. Damos por encerrado o segundo momento, passamos ao terceiro momento, que corresponde à banca faz a deliberação. Peço licença aos presentes.